Olá, tudo bem? Eu sou o professor Luiz Cútulo, eu sou professor de doenças respiratórias pediátricas do Departamento de Pediatria da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu trabalho com fibrose cística e eu fui convidado hoje para falar com vocês sobre as repercussões, os impactos que a Covid-19 trouxe para qualquer pessoa com doença rara. Então nós vamos discutir doença rara e a associação com esse fato pandêmico que nós estamos tendo. Tá bem? Bom, alguns dados para que vocês comecem a entender a importância do que eu vou falar. Hoje a gente considera um dos protocolos de entendimento de definição de doença rara é aquela doença que ocorre em 65 indivíduos para cada 100 mil habitantes. Essa é uma das definições. Existem outras possibilidades, mas eu sou bastante atraído por essa. Então, 65 ocorrências para cada 100 mil, eu diria que é uma doença rara, né? E estima-se, é claro que isso é uma estimativa, a gente não tem nenhuma certeza disso, mas estima-se que cerca de 300 milhões de pessoas hoje no mundo inteiro padeçam de alguma doença rara. E hoje nós poderíamos dizer também que existem aproximadamente 8 mil doenças raras catalogadas. Bom, eu vou falar um pouquinho agora, tendo feito esse contexto, eu vou falar um pouquinho agora das repercussões que tem se observado mundo afora da pandemia de Covid-19 sobre pessoas que têm doenças raras, né? Bom, vamos começar dos impactos negativos para depois eu falar dos impactos que são positivos. O que nós temos de impacto negativo? O primeiro impacto são os impactos relacionados diretamente com a doença que a pessoa tem. Estamos falando exatamente disso, da doença. A pessoa tem fibrose cística. Como que a Covid trouxe repercussões para a vida dessa pessoa e para o tratamento da doença dessa pessoa. Mas vale para todas as doenças raras. O primeiro impacto que a gente tem que pensar é que muitas doenças raras são doenças que geram uma certa vulnerabilidade dos sujeitos, das pessoas, para infecções. Então existem muitas doenças raras que as pessoas estão mais predispostas a ter uma maior gravidade em caso de doença rara. Então essa é uma repercussão que a gente tem que pensar. A segunda é que a Covid-19 trouxe algumas repercussões diretamente para a doença na medida em que houve uma piora clínica de muitos indivíduos pela suspensão do tratamento de reabilitação. Então, o tratamento fisioterápico, vamos dizer assim, pôde trazer sequelas ou algumas manifestações contundentes em pacientes com doenças raras, né? E a terceira coisa em relação ao impacto sobre a doença em si das pessoas que têm uma doença rara está relacionado com piora clínica graças à diminuição do acesso de recursos que a pessoa tinha normalmente de uma forma continuada, de uma forma sequencial e que durante as medidas que foram necessárias serem elaboradas por conta da pandemia, a pessoa não teve mais esse acesso. O segundo impacto, que também tem bastante importância, está relacionado com o impacto emocional. Por exemplo, a solidão. O que a gente sabe hoje, que alguns dados mostram que 32% das pessoas, quando perguntado se você se sente só, pacientes com doenças raras, eles disseram assim, olha, muitas vezes eu me sinto só, em 32%. 32% das pessoas com doença rara disse que se sentiam muitas vezes sós. Já 31%, mais um outro percentual, disse que poucas vezes, mas se sente só. E 11% disse que sempre estou me sentindo só durante a pandemia. Esse é um impacto interessante, que tem consequências para o emocional da pessoa, para a saúde mental da pessoa.
A incerteza sobre o impacto que a Covid tem sobre a sua própria doença também trouxe um impacto muito interessante para essas pessoas, né? É o não saber, é uma doença nova. Qual a relação que essa doença tem com as manifestações clínicas, com a progressão da minha doença? Essa indefinição, essa incerteza gera muita ansiedade nas pessoas. O terceiro é o medo de se infectar pelo SARS-CoV-2, pelo coronavírus, e, consequentemente, uma vez infectado, será que a minha doença ela é fator de risco? Eu pertenço a algum grupo de risco por ter essa doença rara que tenho? Se pegar a Covid. Então, a incerteza de pegar a doença, o medo de se infectar e o medo de morrer, ele está em presente, só para vocês terem uma ideia, em 92% das pessoas que têm uma doença rara. 92%, ou seja, é muita coisa, né? O que se observou também no mundo todo, com estudos no Brasil, na Ásia, e um relatório muito importante na Europa, é que os pacientes portadores de doenças raras, esses indivíduos, 66% deles relataram um aumento da taxa de ansiedade e depressão. 66% são 2/3 dos pacientes. E um outro percentual se queixou de que houve uma suspensão das sessões tanto de psicoterapia quanto de psiquiatria. Então a saúde mental foi afetada tanto pelo contingenciamento, né, da contingência da doença, quanto as questões de acesso aos cuidados referentes à saúde mental. Mas o maior ele está relacionado com esse sentimento de solidão que alguns deles manifestaram, e também esse medo, né? Medo de infectar, medo de morrer. 92% é algo absolutamente a se considerar. Nós poderíamos dizer que existe um terceiro agrupamento de impacto, que é sobre a qualidade de vida desses indivíduos e da vida social deles. Porque a gente tem que levar em consideração que o isolamento ele fez com que as pessoas deixassem de ter atividade social, reuniões sociais, encontros, jantares, e num boteco com os amigos, e numa festa de aniversário. Ou seja, são situações que são altamente eficazes para o desenvolvimento da alegria e da felicidade das pessoas. Então, a falta dessas atividades sociais, dessas reuniões sociais em locais públicos ou mesmo em ambientes privados, em domicílio, tem causado dano para essas pessoas que têm uma doença rara. E eu queria lembrar também que durante a pandemia, 20% das pessoas com doenças raras não saem de casa de forma alguma. 20%. Ou seja, 20 a cada 100 pessoas que têm doença rara ficam em casa, não saem para a rua. 6%, mais ou menos, 6,5% saem de casa todos os dias. Não estão se preocupando muito. E um contingente de 77% e meio saem de casa apenas para fazer o essencial. Bom, eu preciso ir na farmácia. Eu vou. Eu tenho algo que resolver no banco e é urgente, não tem como, não tem substituto, eu vou ter que ir. Eu vou. Então, as pessoas estão se isolando muito mesmo, né? A gente está tendo menos atividade social, menos contato social com tudo isso. A escola, por via remota também, isso é uma repercussão sobretudo nas crianças, mas também nos jovens que estão no ambiente universitário. O ambiente escolar é um ambiente social. É uma oportunidade de socialização, de alegria, né, de solidariedade. E essas pessoas estão sendo privadas de irem para suas escolas quando criança e para suas universidades, né, colégios, quanto adolescentes ou adultos já, né? E a outra coisa que tem prejudicado um pouco a qualidade de vida das pessoas com doenças raras durante a pandemia é que está tendo um aumento da demanda dos cuidados em casa. Então, as pessoas que convivem com pessoas com doenças raras estão tendo um aumento das suas demandas. Como está baixo acesso aos serviços de saúde, essas pessoas estão cumprindo em casa isso.
mas ao mesmo tempo tem um outro filho que precisa fazer atividade escolar por via remota. Então, isso está repercutindo de alguma forma na qualidade de vida das pessoas, na medida em que a casa está sobrecarregada. Nós também temos um impacto, que eu diria assim, um impacto bastante substancial, sobretudo no início da pandemia, que é a redução do acesso. 71% das pessoas que têm doença rara relatam que suas consultas foram canceladas ou adiadas. 71%. Minha consulta foi cancelada ou minha consulta foi jogada lá para frente. E jogar lá para frente pode ter repercussão negativa. No Brasil, 44% das internações que estavam programadas para pessoas com doença rara foram desmarcadas. Na Europa, isso é um pouco maior, é 60%. 60% das pessoas que precisavam de internação hospitalar eletiva por algum motivo, por algum procedimento, por uma cirurgia, tiveram essas internações suspensas. 60% das pessoas não fizeram o exame que deveriam fazer de rotina. Então, exames marcados, queriam fazer, acabou, não tem acesso, não dá como fazer esse exame durante a pandemia. Fisioterapia é surpreendente, gente. Geralmente pessoas com doenças raras, claro, dependendo da especificidade de cada uma delas, você precisa fazer fisioterapia. 80% das pessoas deixaram de ter acesso por via interpessoal com o fisioterapeuta. Alguns ganharam por via remota, evidentemente, é um ganho, mas 80% tiveram suspensas as suas fisioterapias. Interrupção das sessões psiquiátricas foi outra coisa relatada e descontinuidade de tratamento também é relatado pelas pessoas. Bom, claro, agora tem um impacto que pega a população brasileira geral e também pega a especificidade das pessoas que têm doença rara, que é um impacto negativo financeiro. O trabalho se tornou mais restrito, alguma dessas pessoas com doenças raras perdeu seu emprego, está na lista de desempregados agora, e trabalhar remotamente em casa, você tem uma redução do espectro, da abrangência do teu trabalho. Não é a mesma coisa do que quando você fazia presencialmente, com exceções, evidentemente. Mas o que nós aprendemos com tudo isso? O que veio? O que tem de positivo, para a gente não falar só dos impactos negativos? O que veio de positivo? A gente pode falar assim, veio para ficar. São positivos. A grande dica que eu vou dar para vocês está relacionada com a telemedicina. Olha que curioso. 98% das pessoas com doenças raras relatam que veem com bastante positividade as receitas online. As consultas e receitas online. 90% vê que é positivo, 90% que é positivo a utilização de ferramentas de educação à distância para que ele aprenda a gerir sua própria doença. E outro 90% falou assim, a teleconsulta é demais, adorei a experiência da teleconsulta, talvez a gente possa repercutir isso mais vezes. Então é um impacto interessante a gente pensar que eu posso fazer educação permanente para a gestão da minha própria doença, eu posso ser consultado à distância sem que isso impacte negativamente. Então isso é positivo, ficou. Outra coisa, um benefício indireto, a gente aprendeu muito com vacinas nesse período muito curto. Vejam vocês que em pouco tempo a gente desenvolveu várias vacinas para a Covid-19 e isso vai ter uma repercussão tecnológica para a produção de novas vacinas para doenças que até então nós não tínhamos vacinas. Olha só que interessante. Então, assim como nos momentos de guerra, a gente aprende, a medicina cresce muito com os momentos de guerra, nos momentos de crise, a gente aprendeu a lidar com vacina. A gente vai ter mais tecnologia para lidar com vacina. E outra coisa que veio para ficar, minha gente, é inegável. Os cuidados com a higiene das mãos vai ficar. Nós vamos ficar mais atentos, nós vamos reduzir todas as doenças respiratórias com esses cuidados com as mãos. O uso de máscara quando a pessoa está sendo transportada, por exemplo, que está vindo de uma cidade para outra, para um centro de referência para ser atendido. Pensar agora, sim, eu vou ter que usar máscara sempre. E também aquele isolamento daquelas pessoas que têm doença respiratória, porque o isolamento dessas pessoas também vai reduzir o impacto na saúde de uma população geral.
Olha outra coisa interessante, do ponto de vista social, né? 80% das pessoas com doença rara disse o seguinte: reforçou as minhas alianças em casa. A unidade familiar foi reforçada durante esse período que a gente ficou aqui em casa isolado e eu pude cuidar ou eu pude ser cuidado por alguém de casa. E 75% das pessoas com doença rara falaram assim: eu fui muito beneficiado durante esse período com a ajuda de vizinhos, parentes e amigos. Olha que coisa positiva, olha que aprendizado que nós temos. Então, claro, eu tentei fazer aqui uma panorâmica de tudo que a gente perdeu, mas também eu estou dando uma esperança aí, minimamente, para o que a gente ganhou e o que vai ficar. Bom, era isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Eu me coloco sempre à disposição de vocês para estarmos conversando. Recebam meu forte e fraterno abraço e eu espero vê-los numa outra oportunidade.